Então, resumindo, quais são os 12 axiomas de Zurique? Primeiro axioma, o axioma do risco, corra risco. Segundo axioma, o axioma da ganância. Terceiro axioma, o axioma da esperança. Quarto axioma, axioma das previsões. O quinto axioma, o axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. O sexto axioma, o axioma da mobilidade. Você não precisa e não pode criar raízes em investimento nenhum. O sétimo axioma é o axioma da intuição. Uma intuição pode ser muito importante, mas se ela tiver fundamento. O oitavo axioma, da religião e do ocultismo. Nono axioma, do otimismo e do pessimismo. O décimo axioma, o axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Geralmente a maioria está errada, não siga a manada. O 11º axioma é o axioma da teimosia. O 12º axioma é o axioma do planejamento. Faça um planejamento, mas entenda que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O planejamento é um plano de voo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada, para você conquistar a sua soberania financeira. Para quem não me conhece ainda, eu sou Guilherme Lacerda e o tema de hoje é Axiomas de Zurique, 12 princípios de investimentos. Para quem não conhece ainda, né, para quem nunca ouviu falar, Axiomas de Zurique é o nome de um livro, desse livro aqui. Provavelmente foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida sobre investimentos, tá? É um livro bem pequenininho, olha só, ele é bem fino. Você lê em um dia, 2 dias, você lê esse livro. Ele tem princípios bem interessantes e bem atuais, tá? Alguns desses princípios do Axiomas de Zurique até se confundem e são parecidos, ou a mesma coisa que alguns ensinamentos talebianos, aí, digamos assim, Nassim Taleb. Né? Então é bem interessante porque é uma coisa bem prática, são regras de bolso que eu acho que é interessante trazer aqui para vocês. Vale a pena entender o que significa cada um desses princípios, porque eu acredito sim que isso ajuda os investidores a terem melhores resultados nos seus investimentos e com esse conjunto a mais de ferramentas aqui, isso te ajuda mais ainda você a conquistar a sua soberania financeira. Bom, então, qual é esse livro, né? Os Axiomas de Zurique. Na minha opinião, é um livro bem importante para qualquer investidor ler, né? Bem interessante. Ele foi escrito por um cara chamado Max Gunther, tá aqui o nome dele, Max Gunther. Ele é jornalista, tá? Mas o pai dele era banqueiro. Né? O pai dele ele é inglês, é anglo-americano, foi morar nos Estados Unidos novo e tal, mas o pai dele trabalhava num banco suíço e era investidor e etc. Esse livro é bem antigo, ele é de 85, tá? Mas os ensinamentos dele valem até hoje. E basicamente aconteceu foi que o Max Gunther, que é jornalista, ele aprendeu uma série de princípios com o pai dele, com amigos do pai dele, que eram investidores também, e eles eram bem-sucedidos nos seus investimentos, tinham sucesso a longo prazo, digamos assim. Então, ele resolveu reunir ali, dentro do conhecimento do pai e desses amigos, princípios que eles seguiam em comum, que eram comum entre eles, né? E que ele acreditava que poderia ter levado esses investidores ao sucesso. Então, são 12 princípios, são 12 axiomas. Axioma é nada mais do que princípio, né? A gente pode entender dessa forma, ou uma verdade incontestável, né? Um axioma poderia ser isso também, uma verdade incontestável. E são 12 princípios que ele acredita que, se todo mundo seguir, a maioria, ou os 12, vai ter sucesso nos investimentos, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui nessa live é falar desses 12 princípios, explicar um pouco sobre cada um, beleza? O primeiro axioma é o axioma do risco. Então, o que ele diz nesse axioma, o que significa o axioma do risco? O que ele quer dizer, resumindo, é que você deve correr risco. As pessoas, em geral, hoje em dia, eu já falei muito disso aqui nos meus conteúdos, vídeos, etc., que o mundo ele está viciado na média, né? As pessoas elas querem a estabilidade, elas buscam investimentos conservadores, investimentos com baixa volatilidade, mas que dão alto retorno, uma coisa um pouco incompatível, né? Investimentos de baixo risco que dão alto retorno, né? Geralmente, quando você procura investimento de baixo risco que dá alto retorno, você pode ter problemas sérios à frente com isso. Por exemplo, se você tem um título de renda fixa que está te pagando muito acima, ele promete te pagar
muito acima da média do mercado, do que é ali a taxa de juros, provavelmente tem problemas ali por trás que você não está considerando. Pode ser um título de uma empresa ou de um banco que está em dificuldades. Então, você deve correr risco, mas um risco calculado. Você não tem que buscar um risco que provavelmente vai te trazer prejuízo. Ao contrário, você deve buscar o risco que provavelmente vai te trazer retorno. Tá? Mas você deve correr risco. Então, ao invés de fazer uma carteira de investimentos ali bem conservadorazinha e tal, e que vai render ali um pouquinho todo mês, e você vai demorar décadas para atingir sua liberdade financeira, sua soberania financeira, você tem que ter uma parte do seu patrimônio, pelo menos uma parte do seu patrimônio, para algo de risco, de alto risco, mas que seja calculado, que você saiba qual é o tamanho daquele risco ali, que não vai te levar à ruína, à bancarrota, que não vai quebrar o seu patrimônio, mas que pode trazer upgrades rápidos assim para o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Então, tem até uma estratégia que é recomendada pelo Nassim Taleb, que ele que trouxe à tona essa estratégia pela primeira vez, que é o barbell. Né? O que é o barbell? Barbell é um peso de exercício, né? Aquele peso que tem, você segura no meio assim e tem um peso de cada lado, né? Você faz exercício lá. Só que o barbell nos investimentos aqui, de um lado tem mais peso, de outro lado tem menos peso. Isso significa o quê? Que onde tem mais peso é a parcela mais conservadora dos seus investimentos. Onde tem menos peso é a parcela mais agressiva. Mas você deve ter uma parcela mais agressiva que vai dar uns boosts de vez em quando nos seus investimentos. Então, o investidor de sucesso ele precisa correr risco. Em primeiro lugar, o que ele diz nesse capítulo, né, do axioma do risco é o seguinte: ao invés de você seguir aquela máxima de só apostar aquilo que você deve perder, né? Pô, isso é muito medíocre na visão dele. Você deve apostar aquilo que vale a pena. Apostar no sentido de investir, né? Não tratando como uma aposta. Por exemplo, as pessoas falam muito de investimentos que são muito agressivos e tal. Ah, bota ali só aquilo que você pode perder. Não, você deve colocar naquilo, se você confia nesse investimento, é óbvio que você não vai fazer um investimento que você acha que é ruim e que a chance de você perder é muito alta, e se você perder, você vai perder muito, e que a chance de você ganhar é muito baixa, a probabilidade de você ganhar é muito baixa, quando você ganha, você nem ganha tanto assim. Né? É óbvio que não é esse tipo de investimento que você deve fazer. Mas quando você tem convicção de que um determinado investimento, por mais que seja muito agressivo, ele possa te trazer alto retorno, ele tem uma chance de te trazer um alto retorno, você tem que colocar ali um valor considerável. Né? Imagina que você acredite que esse investimento pode te dar 100% de retorno. Se você botar R$ 50, você vai ganhar mais R$ 50, se tudo der certo. Então, acredito que para ninguém vai fazer muita diferença, né? Então, o que ele diz nesse capítulo é aposte o que vale a pena e não aquilo que você pode perder, beleza? De novo, você tem que reservar uma parte que você não pode perder, que é a parte mais conservadora dos seus investimentos, e uma parte que você pode sim, mas que pode fazer muita diferença, mas não é um pedacinho do seu patrimônio, né? É um pedaço considerável também e que vai fazer diferença a longo prazo. E ele fala também nessa questão de risco que você deve resistir à tentação das diversificações. Então, se fala muito, não coloque todos os ovos numa cesta. E tem até uma frase que ele fala nesse livro que é assim: coloque todos os ovos numa cesta e tome conta da cesta. É claro que ele está levando para o absoluto extremo. Você não tem que colocar todo o seu dinheiro num único investimento, mas você tem que evitar fazer a diversificação pela diversificação. Né? Existe uma teoria, uma ideia no mercado de que quanto maior é a diversificação que você faz, quanto mais diversificação você faz, menor é o risco da sua carteira. Né? E, teoricamente, isso é até verdade. Tá? Só que não adianta nada você colocar ali 100, 200, 500 ativos na sua carteira, né, e você ficar com retorno medíocre. Né? Você deve buscar a diversificação inteligente. Você pode até ter vários investimentos dentro da sua carteira de investimentos, mas coisas que façam sentido. Imagina que você vai montar uma carteira de ações. Você não pode
simplesmente pegar a lista do Ibovespa assim e falar, vou comprar 30 ações aqui aleatórias e é isso aí. Não, você pode ir até montando aos poucos a sua carteira, você encontra uma ação que você achou interessante, uma outra que você achou interessante, mas sair comprando tudo só para você ter uma carteira diversificada, no final das contas, não vai fazer muita diferença para você em termos de rentabilidade. Tá? Então, resista à tentação das diversificações. O primeiro axioma do risco é esse: corra risco, mais um risco que você entenda, seja controlado e que tenha potencial de dar resultado. Não adianta nada você pegar todo o seu patrimônio e comprar bilhete da Mega Sena, né? Provavelmente você vai se dar mal. Você tem uma chance milimétrica de dar certo, talvez menor do que milimétrica, mas provavelmente você vai se dar mal. O segundo axioma é o axioma da ganância. E o que significa o axioma da ganância? Resumindo, não seja ganancioso, ou seja, realize lucro antes que aquele ativo tenha atingido o seu pico. Então, por exemplo, lá em 2019, antes de estourar aí a crise de 2020, né, o mercado, como eu já falei várias vezes aqui, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já falei várias vezes, falei inclusive durante o ano de 2019, que os mercados estavam mostrando sinais de final de ciclo, de que em algum momento a gente iria entrar numa recessão. Acabou que houve um catalisador aí que acelerou essa recessão, mas ela iria acontecer de qualquer forma. E as ações, por várias e várias métricas, quem quisesse ver era aberto para qualquer pessoa, por várias métricas, as ações estavam mostrando que estavam bastante caras, né? Por várias métricas. Então, muitas pessoas continuaram bastante compradas ali com a maior parte da sua carteira em ações, ou mantendo a mesma exposição em ações, pensando, a crise não vai ser agora, né? Vai ser daqui a pouco, então vou segurar. O mercado continuava subindo, batendo recorde, Ibovespa, festa do Ibovespa 100 mil pontos, e tudo aquilo, o mercado batendo vários recordes, e algumas pessoas que estavam, mesmo assim, percebendo que poderia haver uma crise, que o mercado já estava caro, elas foram insistindo e pensando, não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, vou extrair um pouco mais de lucro aqui. E a verdade é que a gente nunca consegue acertar na mosca. É impossível acertar na mosca. Ninguém tem a bola de cristal para saber exatamente qual é o dia que o mercado vai cair, qual é o dia que o mercado vai subir. O que a gente deve fazer sempre é observar os sinais que o mercado dá para a gente e ir ajustando as exposições, os percentuais de cada tipo de investimento, de cada categoria de investimento na nossa carteira, para poder se preparar já antes do evento acontecer, né? Então, se eu estou imaginando que vai ter uma recessão daqui a pouco, eu tenho, vamos supor, 70% da minha carteira em ações, eu já vou reduzindo. Quando acontecer aquele dia fatídico do crash, que o mercado vai cair 10% e dar circuit breaker, eu posso até ter ações, mas eu vou ter muito menos do que eu tinha antes. Eu vou ter realizado o lucro daquela boa parte das ações que eu tinha, né? Eu não preciso esperar o topo e nem esperar o fundo. Não preciso esperar o topo para vender e nem o fundo para comprar. Então, não tente acertar na mosca, tá? Tome cuidado com essa ganância aí. Esse é o segundo axioma. O terceiro axioma de Zurique é o axioma da esperança. Então, o que ele diz no livro é exatamente essa frase aqui, ó. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Então, depois que o problema acontece, né, geralmente as pessoas elas não conseguem assumir que estavam erradas aí naquela opinião de investimentos e sair da posição, né? Não conseguem fazer isso. Elas ficam reforçando a ideia de que não é possível. Eu fiz a minha análise aqui, eu estava certo, eu estou certo, né? Vai virar, vai voltar aqui esse investimento, esse título, essa ação que eu comprei, vai voltar para o preço porque eu fiz análise e vi que tem que ir por esse caminho. Só que, cara, isso aqui é que nem o mar, tá? Se você é um marinheiro e está ali no seu navio e vem uma tempestade à frente, você não pode brigar contra a natureza. E no mercado, nos investimentos, o mercado é soberano, né? Você pode até estar certo, mas, cara, se naquele momento específico a maior parte do dinheiro estiver fluindo para o outro lado, não vai ter jeito, o preço vai contra você, tá? Então, a gente tem que aprender também a perder e avaliar o que deu errado ali, aprender com esse erro para poder levar esse aprendizado para o futuro. Nos investimentos também vale isso. Isso não é
uma mensagem de autoajuda, né? Isso vale para os investimentos, sim. Então, a gente precisa ter também, aqui nesse caso, né, uma visão antifrágil, né? A gente tem que sempre buscar investimentos que, pô, se a gente perder, isso não vai levar, né? Eu não vou me importar tanto assim se eu tiver que realizar um prejuízo num determinado investimento, porque antes de entrar, eu já sabia que a perda máxima naquele investimento não era tão relevante assim para mim, né? Mas eu entrei porque eu imaginei, pela minha análise, que se eu tivesse certo, o ganho seria exponencial. Então, isso que é uma visão antifrágil. O que seria uma exposição a investimento frágil? Seria um investimento em que você tem uma previsibilidade até maior do retorno. Quando você ganha sempre um pouquinho a mesma coisa, mas quando você perde de balde. Você ganha de canequinha e perde de balde. E o que seria investimento antifrágil? O investimento antifrágil é aquele em que, quando você perde, é o contrário, você perde de canequinha, você até sabe quanto você pode perder, qual é a perda máxima e tudo mais, mas quando você ganha de balde, né? Você ganha bastante. Então, isso que a gente tem que ter em mente, tá? Para ajudar a gente a tomar as decisões de forma correta, tá? O que importa nesse caso não é você ter um alto percentual de acerto, mas você ganhar muito quando está certo e perder pouco quando você está errado. Bom, então o terceiro axioma, que é o da esperança, é você tomar cuidado para não ficar torcendo e rezando para que algum investimento vá na direção que você gostaria, que você analisou. Você trocar e mudar de posição assim que for necessário. O quarto axioma é o axioma das previsões. Então, a única certeza que a gente tem sobre as previsões é que 99% delas vão estar erradas. É a única certeza. Se você vê um analista falando assim, eu acho que, pela minha análise aqui, pela minha econometria maluca aqui, minha fórmula louca, eu acho que a inflação vai estar em 3,78 até o final de 2021. Qual é a única certeza que eu tenho sobre essa previsão? É que o cara não vai acertar. É garantido, tá? É certo? É garantido que ele não vai acertar. Você pode apostar dinheiro com ele contra a opinião dele, que se bobear, nem ele aposta a favor da opinião dele, tá? Eu duvido, eu aposto que ele não aceitaria essa aposta. Então, o que acontece? A gente não tem como imaginar o que vai acontecer com o futuro, né? Porque o mercado financeiro, os investimentos, a economia como um todo, ela depende de comportamentos humanos. Ela é o resultado do somatório de todos os comportamentos de todas as pessoas que estão envolvidas com a economia, com os mercados, ou com aquele mercado, com aquele investimento específico, tá? E o comportamento humano, ele não é previsível. O que a gente pode fazer é analisar as fragilidades ou as antifragilidades de um determinado sistema, o nível de fragilidade de um determinado sistema, de um determinado investimento, né? Olhar para um determinado mercado ou para uma determinada empresa e imaginar assim, pô, se acontecer um caos, um crash, se ocorrer um choque externo aqui que possa afetar esse mercado, como que essa empresa se comporta? Será que ela se beneficia ou será que ela se prejudica? Por exemplo, se a gente pega uma empresa muito endividada e acontece um evento de crise, como aconteceu no ano passado, está acontecendo ainda até hoje, na verdade, mas um evento desse, de fechamentos de comércios e o choque de oferta, choque de demanda, enfim, tudo isso junto, uma empresa muito endividada, o que acontece com ela? Pode vir a quebrar. Então, ela está numa situação muito mais frágil do que uma Apple da vida, um Google da vida, que tem muito dinheiro em caixa. O cara tem bilhões de dólares em caixa. Numa situação como essa, eles podem até se beneficiar da situação. Porque se eu tenho dinheiro em caixa, as empresas ali que estão mais com a corda no pescoço e estão quase quebrando, eu posso comprar elas, por exemplo, se for um concorrente meu, um importante e tal, eu posso comprar muito mais barato do que numa outra situação em que está tudo muito bem, obrigado, entendeu? Então, com dinheiro em caixa, além disso também, se os meus concorrentes estão mal das pernas e eu tenho dinheiro em caixa, depois que passar o evento, o choque acontecer,
eu vou estar com um maior market share, provavelmente, dentro do meu mercado, né? Eu vou ter uma participação maior no mercado. Aqueles clientes que eram do meu concorrente podem vir para mim. Então, ou seja, isso é um exemplo que eu estou dando aqui de como avaliar a fragilidade, o nível de fragilidade de uma empresa, de um sistema, de uma economia, de um mercado, de um investimento. Então, a gente deve evitar fazer previsões ou confiar nas nossas próprias previsões ou nas previsões de terceiros. A gente pode até imaginar que alguma coisa vai acontecer, mas você deve tomar muito cuidado em não confiar cegamente nisso. Tá? Como eu disse, né, o comportamento humano ele não é previsível, e existe uma diferença, também uma coisa importante de se falar aqui, ainda dentro desse axioma da previsibilidade, da previsão, né, existe uma diferença entre você tomar uma decisão antes do evento acontecer e tomar uma decisão depois do evento acontecer. Tem um conceito que vem do Nassim Taleb, né, mas que é um conceito de investimentos, que é o conceito de opcionalidade. Você deve buscar acumular sempre opcionalidades nos seus investimentos. O que é a opcionalidade? Vou dar um exemplo hipotético aqui. Imagina o seguinte: imagina que um amigo seu manda uma mensagem para você e fala assim: pô, Guilherme, fulano, Guilherme não, estou dando o exemplo de vocês. Eu vou fazer um encontro aqui, uns amigos na minha casa aqui no domingo. Pô, você quer vir aqui? Traz uma cerveja, a gente vai se encontrar e trocar ideia, etc. O que você pode fazer? Você tem duas opções quando alguém te faz uma proposta como essa. Você tem uma opção de falar: pô, fechado, eu vou, pode contar comigo. Ou você tem outra opção, segunda opção, de falar: cara, eu não tenho certeza, talvez eu vá, talvez não. Se eu for, eu te dou uma ligada algumas horas antes. Então, o que acontece? Quando você fala eu vou com certeza, você está dando certeza, está se comprometendo. Então, nessa visão aqui, você tem a obrigação de ir e não uma opção. Tá? Você tem a obrigação porque você confirmou. Tá tudo bem que o encontro com amigos tá uma coisa mais leve, assim, mas imagina um casamento, uma coisa mais que o compromisso é muito maior e mais caro, né, digamos assim. Agora, se você falar, talvez eu vá, você não tem a obrigação, você tem a opção. Qual que é a posição mais confortável? A posição mais confortável é de você ter a opção e não a obrigação. Pode ser que você confirme que vai no dia, cara. Certamente aconteceu com algum de vocês aqui. Dia no dia você fala: cara, eu disse que ia, mas eu não estou nem um pouco afim de ir. Eu, por exemplo, não gosto de marcar essas coisas assim com muita antecedência e tal. Eu prefiro, pô, deixa eu chegar mais perto, eu nem sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou estar afim. Eu tenho esse perfil na minha vida pessoal. E certamente aconteceu com vocês, cara, pô, eu não estou tão afim assim de ir, agora eu falei que ia, vou ter que ir, aí você vai meio que a contragosto, né? O ideal é você falar: cara, eu não sei se eu vou, se você tiver na dúvida, né, ou se você acha que não vai ter certeza, e você acumular essa opção. Isso que é opcionalidade, tá? E nos investimentos também, você deve ter essa visão de analisar. Quando você tem a visão de não previsibilidade, de você não tentar imaginar o que vai acontecer, tentar prever alguma coisa no mundo da economia dos investimentos, né? Você passa a identificar se um sistema está frágil ou se ele está antifrágil, qual é o nível de fragilidade daquele investimento. E quanto maior ou menor o nível de fragilidade, você vai ter mais ou menos exposição naquele investimento. Isso te permite que você tome decisão depois que acontece o evento, né? Então, existem, por exemplo, até o próprio mercado de opções mesmo, a gente está falando de opção, opcionalidade. Quando você compra uma opção, você tem a opção de tomar a decisão se você vai comprar ou vender aquele ativo relativo àquela opção depois que acontece o evento, tá? Isso é muito melhor do que você tentar acertar o que vai acontecer antes, né? Então, busquem se expor dessa forma, beleza? Esse é o quarto axioma, então, o axioma das previsões. O quinto axioma é o axioma dos padrões. A frase que ele dá nesse capítulo é: até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. E o que acontece, né? As pessoas geralmente, muitas vezes, né, elas confundem correlação com causalidade. Então, uma coisa tem correlação aqui com a outra, então, se tal coisa acontecer, a outra coisa sempre vai acontecer. Mas correlação, na verdade, não implica causalidade.
Tem até um site aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas não vai dar para compartilhar. Quem quiser, depois me manda um direct que eu mando com esse site. Mas é um site que ele dá várias correlações espúrias. O que são correlações espúrias? São essas correlações malucas que não querem dizer absolutamente nada, mas tem uma alta correlação. Por exemplo, o gasto americano com ciência, espaço e tecnologia tem uma alta correlação com o nível, com o índice de suicídios por enforcamento, estrangulamento, mas tem um alto índice de correlação, 99,79% de correlação. O gráfico vai certinho, assim. O número de pessoas que se afogaram numa piscina, que morreram afogadas numa piscina, tem uma alta correlação com a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece em um filme. Correlação de 66,6%. O consumo per capita de queijo tem uma alta correlação com a quantidade de pessoas que morrem enroladas nos lençóis, por falta de ar, coisa do tipo. 94,71%. Ou seja, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Não tem absolutamente nada uma coisa com a outra. Então, por que nos mercados vão existir padrões que a gente possa confiar cegamente? E aqui eu não estou dizendo que não possam existir padrões, podem sim existir padrões, mas vocês têm que tomar cuidado com isso. Se simplesmente uma correlação espúria, que não tem nada a ver, ou se realmente tem a causalidade, uma coisa realmente implica na outra. Então, não veja ordem onde não existe ordem. Tá? Não adianta a gente querer criar um modelo ultra mega complexo para tentar imaginar os padrões do mercado, né? Se, cara, vão ter variáveis ali que você não considerou naquele modelo e que vão impactar e você não vai nem ver que vai acontecer, beleza? Isso ocorre o tempo inteiro. Esse é o quinto axioma, o axioma dos padrões. O sexto axioma é o axioma da mobilidade. Então, esse axioma diz que você não deve se apegar a um ativo ou a um investimento, né, que não correspondeu às suas expectativas. Você comprou lá uma ação, por exemplo, você achou que ela ia subir, ela não subiu, caiu, e acontece muito das pessoas criarem raiz e falar assim, se eu perdi o dinheiro nessa ação, eu tenho que ganhar nessa ação, ela tem que me devolver o dinheiro que eu perdi nela. Cara, o mercado tem centenas de ações aqui no Brasil, milhões, milhares de ações ao redor do mundo, você pode investir fora do Brasil. Se você perdeu dinheiro num investimento, você não precisa recuperar naquele investimento, porque muitas vezes não vai ser possível. Você pode simplesmente sair daquilo e investir numa outra coisa, fazer um outro investimento para poder recuperar e, enfim, continuar crescendo o seu patrimônio, tá? Então, não se apegue muito a um determinado investimento se ele não corresponder às suas expectativas. E, obviamente, se não tiver mais fundamento, né? Isso também é importante. Você não deve também só sair por sair, porque você tem que ter mobilidade. Não. Mas você deve avaliar se os fundamentos permanecem os mesmos. Se os motivos pelos quais você comprou, você fez aquele investimento, continuam os mesmos. Beleza? Sétimo axioma, o axioma da intuição. Você só deve confiar numa intuição se ela puder ser explicada. Geralmente, as intuições elas têm um fundamento que a gente não consegue identificar, né? O que é uma intuição, normalmente? É alguma coisa, algum pensamento que vem na nossa cabeça, né? E que vem de alguma coisa que está lá no nosso subconsciente, ou seja, que não está nem consciente para a gente agora, mas a nossa mente ela trabalha dessa forma, ela pega umas informações que estão lá atrás, no subconsciente, junta uma coisa com a outra, e te dá um insight, uma ideia. E aí você fala, pô, é até uma boa ideia, tive essa intuição, mas você não sabe muito bem de onde veio isso, né? E isso pode ser até uma coisa muito boa, mas antes de tomar uma decisão de investimento, você deve buscar pela origem dessa intuição, de onde ela veio. Vai lá atrás na sua mente, né, e busca de onde veio isso, qual é a origem, quais são os fundamentos dessa intuição. Então, você só deve confiar numa intuição que possa ser explicada, porque essa intuição pode se confundir com outra coisa, com uma esperança, com um desejo, né, que você está fingindo, né, a sua mente cria esse tipo de coisa na nossa cabeça, né? A mente cria esse tipo de coisa, de fingir que um desejo é uma intuição para que você tome uma decisão baseada numa coisa que não existe. Então, você deve buscar o fundamento. Então, o sétimo axioma da intuição é: só confia
naquela intuição de investimentos que possa ser explicada, que tenha fundamentos. O oitavo axioma é o axioma da religião e do ocultismo. O que esse axioma diz? Cada um tem a sua crença religiosa, acredita naquilo que acredita, enfim, isso não importa. O ponto aqui é o seguinte: Deus não tem nada a ver com seus investimentos. Você deve orar e rezar para que o seu patrimônio cresça, para que você tenha sabedoria para tomar decisões corretas, para investir da forma correta, mas o divino não tem como controlar se você vai acertar ou não sempre nas suas decisões de investimentos. Então, tome cuidado com isso. Esse axioma aqui é bem simples, né, porque eu já vi casos de pessoas que estavam em posições nos seus investimentos muito ruins, tendo prejuízos muito grandes e tal, e estavam apelando para esse lado religioso, assim, de que alguma coisa divina iria acontecer para salvar ela, né? E não necessariamente é dessa forma que ocorre, geralmente não é dessa forma que ocorre no mundo, beleza? Esse é o oitavo axioma. Nono axioma é o axioma do otimismo e do pessimismo. A frase que tem aqui justamente no começo desse capítulo no livro. O otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Então, mesma coisa, tem até relação com o oitavo axioma. Investimento não é torcida, tá? Você não tem que eu vou comprar ouro porque eu acho que o ouro vai subir, aí está caindo, e aí você acha que o fundamento mudou. Estou dando só um exemplo, tá? Não estou dizendo nada com isso, não. É só um exemplo. Aí você acha que o fundamento mudou, mas você gosta tanto do ouro que você fala, não, vai subir, vai subir, vai subir. Cara, investimento não é torcida. Existem milhões de alternativas de investimentos, estratégias, ativos, classes de ativos que você pode colocar o seu dinheiro. Você não precisa ficar preso a nada. Se algo não está indo na direção do que você quer e o fundamento mudou, você deve tomar uma decisão com relação a isso e não simplesmente ficar torcendo para que aquilo tudo dê certo, beleza? Você deve sempre entender quais são os riscos de cada investimento, entender qual é a perda máxima de cada investimento, caso tudo dê errado, caso aquela sua opinião esteja errada, e não simplesmente ficar ali torcendo para que vá na direção que você está. Fechado? Imagina o seguinte, imagina que, vamos pegar um mercado de ações, por exemplo. No mercado de ações tem compradores e vendedores, né? E as pessoas compram e vendem em momentos diferentes, têm opiniões totalmente diferentes. Todo mundo que está operando ali no mercado de ações tem opinião diferente dos outros. Alguns têm opiniões mais parecidas, outros não, mas cada um tem a sua opinião. Então, você pode até estar certo, mas, cara, você não pode simplesmente ficar torcendo para que somente você esteja certo, ou pessoas que tenham o mesmo pensamento que você. Então, o nono axioma é o axioma do otimismo e do pessimismo. Tome cuidado com esses sentimentos de mega otimismo, você está ultra otimista com determinado mercado, determinado investimento, ou ultra pessimista com determinado mercado, com economia, com investimento. Geralmente, inclusive, quando a maioria das pessoas está muito otimista, é porque tem alguma coisa errada. Provavelmente aquilo vai virar. E quando está todo mundo muito pessimista, né? Nossa, o mundo vai acabar, não sei o quê, períodos de crise muito profundos, isso acontece, você pode começar a olhar que podem ter barganhas aí nos mercados e provavelmente daqui a pouco as coisas vão voltar a melhorar, tá? Então, geralmente, acontece o inverso quando a gente olha para o agregado do mercado. O décimo axioma é o axioma do consenso, que tem relação com isso que eu falei. E ele diz, fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Provavelmente, existem momentos que sim, que a maioria está certa, a maioria está indo pelo caminho certo. Tá? Por exemplo, eu fiz um estudo, na época lá que aconteceu a crise de 2008, eu fiz um estudo mega complexo, pegando informações de fundos, etc., para medir, eu encontrei uma fórmula que media o comportamento de manada, para dizer se o comportamento de manada está alto, está baixo, se está acontecendo
comportamento de manada ou não, tá? Eu peguei justamente o período antes, durante e depois da crise de 2008 e avaliei saques e depósitos em fundos de investimentos em ações e aqui no Brasil, tá? E aí o que acontece? Segundo essa medida, essa fórmula aí de comportamento de manada, antes da crise de 2008, né, o mercado estava seguindo a manada. O que é seguir a manada? É tomar uma decisão baseada na cabeça do outro, baseado no que outros estão falando, e não baseado na sua própria concepção. Isso é a definição de comportamento de manada. Então, o que significa? Que em 2007, por exemplo, logo antes da crise de 2008, a maioria das pessoas, segundo essa conta maluca que eu fiz, estavam tomando decisões baseadas na opinião dos outros, comportamento de manada. Em 2008, quando a crise estourou e estava tudo claro ali, as informações estavam nítidas para todo mundo, né? E estava todo mundo vendendo, nesse momento as pessoas passaram a tomar decisões baseadas na sua própria concepção, tá? É engraçado, né? Porque nesse período mais conturbado, assim, no olho do furacão, é que, na verdade, as informações estão disponíveis para todo mundo. Então, elas passam a tomar decisão baseado nas informações, nos fatos, e não simplesmente baseado nas decisões de outras pessoas. E aí, nesse momento, o nível de manada cai, né? Que é o chamado herd effect, o efeito manada, né? Então, o que significa isso? Que em alguns momentos, sim, o consenso está certo. Você tem que tomar cuidado com isso também. Mas, geralmente, talvez a maior parte das vezes, o consenso está errado. É aquilo que eu disse. Muitas vezes, existem até indicadores de sentimento, como se chamam, que mostram se o mercado está muito otimista, muito pessimista, se as pessoas físicas estão muito otimistas ou muito pessimistas. Por exemplo, tem um indicador que é o Magazine Cover Indicator, o indicador da capa de revista. E existem estudos que comprovam isso na prática. Pode parecer bobagem, uma maluquice, mas tem estudos que foram feitos que comprovam isso. Que geralmente, quando as capas de revista, por exemplo, aqui no Brasil, Veja, Época, Exame e tal, elas estão muito otimistas, estão mostrando na nossa bolsa 120 mil pontos e vai para 200 mil, e o analista tal falou que vai para 500 mil, e eu não sei o que, vamos que vamos. Geralmente, quando tem esse tipo de capa de revista, pode esperar que vem correção por aí. Quando não, um crash, uma crise, alguma coisa do tipo. E o contrário também é verdadeiro. Geralmente, quando está todo mundo pessimista, né? E esse estudo mostra lá as capas de revista e tal, pessimistas, nossa, o mundo vai acabar, né? Já era, vai todo mundo morrer de fome e tal, sangue nas ruas. Pode esperar que venha virada positiva para os mercados. Então, geralmente, o consenso está errado. Fechado? Tome muito cuidado com isso. Até um dado interessante, tem uma pesquisa da Ambima, que é o raio-x do investidor, uma pesquisa anual, eles fazem todo ano essa pesquisa. E uma das perguntas que eles fazem para as pessoas, para esses investidores que eles pesquisam, é no que você se baseia para tomar uma decisão de investimentos? E, cara, é impressionante. A maioria, o maior percentual de pessoas se baseia na opinião do amigo, de familiares, enfim, sempre na opinião de terceiros. Nunca numa opinião própria ou de uma análise específica, né, especializada. Esse é a minoria, tá? Então, não é à toa que muitas pessoas são pegas de surpresa aí nos mercados e nos investimentos em geral, fechado? Então, tomem cuidado com o consenso. Esse é o 10º axioma. O 11º axioma é o axioma da teimosia. Tem a ver também com muitos outros axiomas que a gente viu aqui, mas ele é mais específico. Não tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Preço médio, ele é útil para investimentos bons, que os fundamentos continuam fortes ali, né? Por exemplo, na crise de 2020 agora, o Bitcoin ele estava sendo negociado ali por volta de 8 mil, 9 mil, por aí, dólares, né? Estou falando em dólar. Cara, naquele dia fatídico lá em março, quando tudo estava caindo, chegou num patamar de 3.850 dólares aproximadamente em algumas exchanges. Caiu barbaramente num único dia. Quem tinha opcionalidade, ou seja, caixa, grana, e entendia que os fundamentos continuavam os mesmos, etc.,
aquele era um momento de fuga para liquidez e tudo mais. Quem tinha esse entendimento e comprou nesse momento fez um preço médio muito bom, conseguiu baixar muito o seu preço médio, se essa pessoa, obviamente, já tinha Bitcoin na sua carteira. Então, estou só dando um exemplo aqui. Ou seja, fazer preço médio naquilo que o fundamento está forte, continua bom e é só um momento de estresse no mercado, tudo bem. Agora, sair fazendo preço médio naquilo que está só indo contra você e os fundamentos mudaram e você está sendo teimoso ali, persistente, né? Uma esperança de que aquilo vai voltar, e aí a gente pode voltar para o axioma da esperança, o axioma do ocultismo e tudo mais, está rezando para que aquilo volte a seu favor, está sendo teimoso, cara, em algum momento você vai ser obrigado a zerar, você não vai aguentar mais e vai zerar aquela posição, dependendo, você pode ter chamadas de margem, se for uma exposição alavancada, enfim. Então, não salve um mau investimento fazendo o preço médio, beleza? E, de novo, né, reforçando aquilo que eu já falei, se você teve uma perda num determinado investimento, você não precisa recuperar naquele investimento. Se você perdeu dinheiro em ações de, sei lá, Petrobras, agora teve essa queda recente, a Petrobras não te deve dinheiro, você não precisa recuperar em Petrobras, você pode recuperar em outra coisa, você pode recuperar até em outro mercado, em lá, ouro, prata, Bitcoin, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Então, nenhum ativo te deve nada, tá? Não se prenda a isso. E o 12º axioma, 12º e último axioma, é o axioma do planejamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que não fui eu que criei. Essa frase diz o seguinte: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Cara, é só você pensar o seguinte: tenta planejar o dia de amanhã. Planeja. Ah, amanhã eu vou fazer tal e tal coisa, não sei o quê. E você acha mesmo que tudo que você planejou vai acontecer exatamente da forma como você planejou? Ah, de manhã eu vou fazer tais e tais tarefas, à tarde eu vou fazer tais e tais tarefas. Provavelmente não, né? Talvez você consiga cumprir tudo, talvez você consiga cumprir tudo, mas em horários totalmente diferentes do que você previa. Talvez você consiga cumprir só 50% do que você planejou. Talvez aconteça um problema do nada que você não consiga fazer absolutamente nada daquilo que você planejou. Isso acontece com todo mundo, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito interessante, é o seguinte: o plano ele serve para você saber única e exclusivamente se você está fora da rota. Imagina o seguinte: imagina um piloto de avião. O piloto de avião está no aeroporto de São Paulo, lá de Guarulhos, e ele vai para Miami, sei lá. Então, o cara, ele sabe, ele está lá no avião dele, ele está pedindo autorização para decolar e tudo mais, ele sabe que a rota dele é sair de Guarulhos e ir para Miami, beleza? E ele tem um plano de voo já determinado, uma rota, uma estrada aérea que ele tem que seguir. Qual que é o trabalho do piloto e até do piloto automático, né? Hoje em dia, eles deixam lá o piloto automático ligado, mas o piloto também fica ligado, fica de olho. Qual que é o trabalho do piloto, no final das contas? É manter o avião na rota, no plano, tá? O plano só diz o seguinte: você tem que chegar lá, amigo, você tem que chegar em Miami. As coordenadas para você chegar em Miami são essas aqui. Só que vai ter uma hora que vai bater um vento e vai jogar o cara 500 metros para a direita da rota. Ele tem que virar 1 milímetro no bico do avião, assim. Imagina o avião apontando no ar daqui para Miami, né? Se ele virar 1 milímetro, ele pode parar em outro lugar. Ele pode parar, sei lá, na outra costa dos Estados Unidos, né, em Los Angeles, né? Então, 1 milímetro importa muito. Então, o trabalho do cara é ficar o tempo inteiro ali ajustando e mantendo o avião na rota. Para isso que serve um plano. Nos investimentos não é diferente. O plano é até aquilo que eu falo. Muitas vezes eu já fiz mentoria de planejamento de investimentos, planejamento financeiro, né, nos meus cursos e tal. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: cara, você tem um plano de aposentadoria, por exemplo, de 20 anos, o plano que você faz hoje, ele não vai ser o mesmo daqui a 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses talvez não seja o mesmo, porque as coisas vão mudando, você tem que ir reajustando aquilo, pelo menos uma vez por ano, você tem que refazer e pelo menos recalibrar ali os parâmetros do seu plano, do seu planejamento. Porque a verdade é essa, a verdade é que as coisas mudam
e você só sabe uma coisa, você só sabe que você quer se aposentar daqui a 20 anos. É a única coisa que você sabe. Ou seja, você é o piloto, a única coisa que você sabe é que você tem que chegar em Miami. Mas se tiver uma tempestade no meio, você tem que fazer um contorno assim gigante na rota, pousar num aeroporto que você não estava planejando pousar, de emergência, ou alguma coisa do tipo, você não tem a menor ideia do que vai acontecer no caminho. A única coisa que você sabe é que você tem que chegar em Miami. A única coisa que você sabe nos seus investimentos, no seu planejamento financeiro, é que você tem que chegar no seu objetivo, seja ele qual for. Aposentadoria, né, liberdade financeira, você quer juntar dinheiro para a faculdade do seu filho, você quer, sei lá, abrir uma empresa daqui a 5 anos, comprar um imóvel, sei lá, se mudar para fora. A única coisa que você sabe é qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, fechado? E aí você vai reajustando o seu plano para isso. Então, gravem isso: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você tem que ter consciência disso para que na hora você não fique puto. Pô, não adianta nada, você só tem que saber para onde você está indo, né? E usar o plano para entender se você está fora ou dentro da rota. Então, fazer planejamento é importante, sim, mas você deve saber que ele é só para você saber se você está na rota, para você ter um norte. É o plano de voo, beleza? Então, você deve ter cabeça de longo prazo para sua carteira de investimentos, mas sabendo que os investimentos podem mudar no curto prazo, curto, médio prazo. Ou seja, não é você, pô, eu vou comprar aqui essa ação e vou segurar ela eternamente. Pode ser que você acerte, mas um determinado investimento, uma determinada empresa, um determinado fundo imobiliário, não importa qual seja o investimento, ele pode ser muito bom hoje, mas pode ser que não seja bom daqui a alguns anos. Pode ser que continue sendo, mas pode ser que não. Tá? Pega aí todas as empresas que a gente conhecia há 20 anos atrás e que talvez nem existem mais, quebraram, aconteceu alguma coisa, ou empresas que há muitos anos atrás, cara, ninguém dava bola, não significava nada e, bum, do nada, elas explodiram. Tem vários e vários exemplos aí no mercado, tá? Então, é isso. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente deve estar, a gente precisa estar o tempo inteiro revisando, revisitando os nossos planos, o nosso planejamento, para saber se a gente continua na rota. O plano, ele serve para isso, somente para a gente saber se continuamos na rota, se a gente está na direção certa, para a gente saber se a gente saiu do plano ou não, se a gente saiu do planejado ou não saiu do planejado, para que, se caso tenha saído do planejado, você vai tomar uma atitude, uma decisão para voltar para aquilo que é planejado. Fechado? Então, esse foi o 12º e último axioma, o axioma do planejamento. Então, resumindo, quais são os 12 axiomas de Zurique? Primeiro axioma, o axioma do risco. Corra risco, não fuja do risco, mas corra um risco controlado também. Saiba qual é o tamanho do seu risco. Segundo axioma, o axioma da ganância. Tá? Não se preocupe em acertar na mosca, em acertar no topo, acertar no fundo. Venda antes do topo, compre antes do fundo, beleza? Terceiro axioma, o axioma da esperança. Tome cuidado em não ficar torcendo, esperando e rezando para que alguma coisa, para que algum investimento dê certo. Se não tiver certo, se o barco estiver afundando, não fique rezando para o barco, não fica lá tocando violino, não. Abandona o barco, beleza? Quarto axioma das previsões. Tome cuidado com as previsões. 99% delas estão erradas. Não baseie as suas decisões de investimentos em previsões, né, em estatísticas que buscam fazer previsões. Se baseie no nível de fragilidade daquele investimento, ou daquele setor, daquele mercado, daquela economia. Se o nível de fragilidade está alto, você vai ter uma menor exposição, ou nenhuma. Se o nível de fragilidade está muito baixo, você vai ter muita exposição, né, uma exposição maior. Beleza? Não se baseie em previsões. O quinto axioma, o axioma dos padrões. Tome cuidado com os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Então, aprenda a lidar com o caos. Lembre que a correlação não implica causalidade. Lembra lá das correlações espúrias. A correlação entre mortes por afogamento em piscina com a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece no filme. Bizarro, tem total correlação, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Absolutamente nada. Né? A gente não pode culpar o Nicolas Cage por isso. O sexto axioma, o axioma da mobilidade. Você não precisa e não pode criar raízes em investimento nenhum, em ação nenhuma, em ativo nenhum.
Se aquilo não está dando certo, os fundamentos mudaram, saia daquilo. Uma ação, por exemplo, que te deu prejuízo, ela não é obrigada a te devolver aquele dinheiro. Você pode recuperar aquele dinheiro em outra ação, em outro investimento, em outra classe de ativo. O sétimo axioma é o axioma da intuição. Uma intuição pode ser muito importante, mas se ela tiver fundamento. O oitavo axioma, da religião e do ocultismo. Tome cuidado com isso. Não use a religião, o ocultismo. Ah, Guilherme, eu sou muito supersticioso, eu tenho aqui uma cueca que toda vez que eu vou apertar o botão para fazer investimento, eu uso essa cueca. Cara, isso não tem nada a ver, beleza? Então, não use isso como desculpa para você tomar uma decisão de investimento ou para se manter num investimento que não está dando certo. Nono axioma, do otimismo e do pessimismo. Também parecido com o anterior, né? O otimismo significa você esperar o melhor, mas a confiança significa saber como você vai lidar caso o pior aconteça, beleza? Investimento não é torcida. O décimo axioma, o axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Geralmente a maioria está errada, não siga a manada. Muitas vezes, inclusive, é difícil. Eu sei que é difícil. Em 2019, por exemplo, quando estava tudo subindo e a economia já estava mostrando sinais de recessão, cara, é difícil você chegar lá e apertar o botão e falar, pô, vou diminuir a exposição aqui em ações e tudo mais, mesmo sabendo que tudo está subindo, né? É difícil você ir contra a maioria, porque tem até um viés de finanças comportamentais, que é o seguinte, foi comprovado por estudos de finanças comportamentais, que é o seguinte, geralmente as pessoas elas preferem errar em conjunto com outras pessoas do que acertar sozinhas, tá? Muitas vezes elas preferem errar em conjunto, né? Foi até feito tem um experimento nesse sentido que foi feito, que é o seguinte, um cara que não estava sabendo o que estava acontecendo entrou numa sala com um monte de gente que estava sabendo o que ia acontecer. E aí colocaram vários lápis em cima da mesa ali, todos do mesmo tamanho, mas tinha um lápis, um único lápis, que claramente não era do mesmo tamanho. Era bem menor. Claro, era nítido, não precisava nem olhar muito, medir nada, era nítido. E aí perguntaram para cada pessoa, só que todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. E essas pessoas foram treinadas, né, foram recomendadas a dizer que não, todos os lápis são exatamente iguais. E o cara que entrou sem saber o que estava acontecendo, no começo ele achou estranho, ele falou, cara, o que houve com essas pessoas? São malucos, é óbvio que tem um lápis menor. Só que, como deixaram ele por último, e todo mundo ficou falando, não, é tudo igual, todo o mesmo tamanho. No final ele falou, a maioria, quer dizer, ele não, porque isso foi feito com várias pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, mas a maioria, a grande maioria falou que todos os lápis eram iguais também, só porque os outros estavam falando. Ela percebeu, dava para ver, eles filmaram, dava para ver claramente na cara das pessoas que elas estavam achando estranho a opinião dos outros, mas no final das contas respondeu que todos os lápis eram iguais. Por quê? Porque, cara, as pessoas começam a entrar numa noia na cabeça de que não é possível, eu então estou ficando louco, eu não estou vendo alguma coisa aqui. Porque está todo mundo dizendo a mesma coisa. Então, é difícil tomar uma decisão de falar, cara, vocês são tudo maluco, esse lápis aqui é menor. Quando está todo mundo falando, a bolsa vai continuar subindo para sempre, nunca mais vai cair, é difícil você apertar o botão para vender, para resgatar de um fundo, para reduzir sua exposição em ações, né? Mas tenha isso em mente, fuja do consenso. Geralmente o consenso está errado, beleza? O 11º axioma é o axioma da teimosia. Não tente salvar um mau investimento que claramente não está dando certo. Não tente fazer preço médio no investimento que mudou os fundamentos, não é mais a mesma coisa, tudo aponta para que aquilo dê errado. O 12º axioma é o axioma do planejamento. Planeje, faça um planejamento, mas entenda que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O planejamento é um plano de voo. Ele serve somente para você saber aonde você vai chegar, mas periodicamente você tem que ficar ajustando o seu plano, entendendo que a chance de aquilo não se cumprir é alta, né? Mas você tem que ir ajustando para que você chegue lá onde você quer chegar. Então, esses são os 12 axiomas de Zurique. O que vocês acharam, né? Qual dos 12 axiomas que vocês mais gostaram? Qual que vocês seguiam? Qual que vocês não seguiam? Qual que vocês falaram assim, pensaram assim, né? Pô, esse realmente eu dei mole com isso em alguma vez, lembrei de alguma coisa aqui. Me fala aí, por favor, nos comentários.
Pô, valeu, galera. Então, muito obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado pela audiência aí até agora. Forte abraço e até a próxima. Valeu!